Olá, estamos no ar com mais um Adri Podcast. Como sempre, estamos trazendo aqui assuntos relevantes, atuais, um pouco aí de alerta também para as pessoas. A gente gosta sempre de estar recebendo um profissional médico no sentido de estar nos alertando sobre diversos problemas e complicações que podem acontecer e que estão sujeitas, né, durante o percurso da nossa vida, ainda mais hoje no tema que a gente está trazendo, que é um tema assim super atual, super ligado à estética, mas que vai muito além disso. Hoje a gente está recebendo aqui ela, que é angiologista e cirurgiã vascular periférica, doutora Gisele Pulis. Doutora Gisele, seja muito bem-vinda aqui. Muito obrigada. Eu Viu? A casa é sua. agradeço a A gente vai oportunidade. conversar com ela o seguinte, gente. Varizes além da estética. Pernas saudáveis. É muito bonito a gente ter uma perna sem marca, sem vasinho. De preferência, assim, né, que a gente consiga fazer isso. Mas vamos ressaltar aqui que, além da estética, as varizes vão muito além, né? A gente estava até conversando, né, Gisele? Isso Que mesmo. quando chega a aparecer um vasinho, é a É a pontinha pontinha do do iceberg. iceberg. Ali Exatamente. atrás tem algum problema vascular. Sim. Primeiro, eu queria que você explicasse para a gente o que, que é isso, assim, o que, que é a saúde vascular, né? Como que seria isso, assim, leigamente falando? Leigamente falando, é a circulação, né, periférica que vai Uhum. bem. Ou seja, a circulação é o quê? É a ida do sangue, o coração bombeando para a periferia, e Sim. depois esse sangue retornando ao coração, ao pulmão, né? E Uhum. então essa ida e essa volta, a ida e o retorno do sangue, indo bem, voltando bem, seria a saúde vascular, né? Vascular periférica. Periférica. Isso, exatamente. E o que que acontece? Qual é o tipo de acidente que acontece, né? Uhum. Que vem para a superfície assim, da pele, essa coisa feia, né? Que a Esses gente chama de vasinhos. vasinhos, né? Isso. Seria assim, o principal fator que leva a esses vasinhos é o fator adquirido, a hereditariedade mesmo, É né? mesmo? Exatamente. É o principal. Aquele que tem a tendência, já é o Genética. histórico familiar de problema venoso, a gente está falando de problemas venosos, né? Que tem o Certo. arterial, o venoso. Então, falando de venoso, o principal fator é a herança genética, né? A hereditariedade. Então, assim sendo, tem os fatores externos também. Mas a Uhum. pessoa já tem aquela propensão a ter essa insuficiência venosa, né? A parede da veia é mais fraca, certo? A parede sendo mais fraca, atuam os fatores externos para enfraquecer mais essa parede, impacto, excesso de carga, enfim, outros fatores que vão levar a uma dilatação da veia. E com essa dilatação da veia, a veia mais profunda. A Uhum. dilatação dessa veia mais profunda, o mau funcionamento vai acarretando o mau funcionamento até a superfície, que é o que a gente vê, né? Mas o que que é? É um sangue que vaza ali? O que que é aquilo? Não, é uma dilatação. Olha Nós só. temos vasinhos em toda a superfície corpórea. Só que esses vasos, esses microvasos, eles passam Uhum. a ser visíveis somente quando eles estão dilatados. Ou seja, eles estão drenando mal, levando o sangue com uma certa dificuldade. Porque as veias têm válvulas que vão carregando o sangue mesmo, É muito né? complexo, né, É Gisele? complexo. Enfim, essas válvulas, o defeito nessas válvulas que passa a acumular sangue, o sangue passa mais lento pelo vaso e fica Uhum. a veia dilatada que aparece na superfície. Mas quando chega a aparecer na superfície, algo tem ali por trás, que é, né, as veias mais profundas também estão alteradas, geralmente. É muito raro a gente ver isoladamente aqueles vasinhos, né, que esteticamente nos incomodam, isoladamente, sem ter Uma pesquisa ali, né? algo mais, né? Aí você tem que pesquisar para achar o que é, Exatamente. né? É onde é importante uma consulta prévia, porque às vezes a pessoa vê só aquele vasinho. Uhum. Ah, Chega eu até você o vou. paciente, tipo assim, ai, doutora Gisele, esse vasinho está me incomodando, quero tirar, Exatamente. mas não quer consultar, por exemplo? Muitos que acham, né? Vê o vasinho só aquilo ali que está incomodando. Às vezes não tem dor, Uhum. porque não chegou o Mas tá estágio de dor, feio, né? não chegou o estágio de ter um edema, um inchaço,
mas tá feio, né? Esteticamente falando, aquilo ali tá feio. Eu quero tirar, simplesmente porque tá feio. Aí chega, não, mas eu só vim para tirar o vasinho. Não, ali por trás a gente tem que investigar. Por quê? Como eu disse, é muito raro ter o vasinho isolado. Sempre tem algo por trás que tem que ser tratado para a gente ter um bom resultado. Porque seria a mesma coisa de você podar uma árvore. Você poda, vai brotar de novo. Você tem que ir lá e ir mais profundo, né? Você tem que tirar a raiz ali. Você não quer que nasça? Tira a raiz. Então, é onde a gente tem que investigar para tratar a causa, para a gente ter um bom resultado naquelas consequências ali que são os vasinhos. Eu vou te fazer assim, uma pergunta polêmica, ouvindo você explicar, né, um pouco aí de como que funciona essa parte venosa e tudo, que ainda tem arterial, né? Tem arterial. Aqui a gente está falando só de veia. Só de veia. Então, assim, como que funciona, por exemplo, você estudou para poder investigar o problema, Exatamente. né? E hoje em dia, estamos todos aqui, a gente sabe disso, né? Nós estamos aqui nesse mundo atual e a gente vê que até em estéticas são feitos procedimentos de escleroterapia como se fosse uma coisa... Escleroterapia, assim, o que é escleroterapia? Escleroterapia nada mais é do que secar os vasos, né? A gente injeta a medicação e a gente provoca nesse vaso uma flebite, um processo inflamatório provocado pelo medicamento, certo? Que vai fazer o vaso fechar. Deixa de circular o sangue por aquele vaso, então ele some. Eu seco o vaso que está com problema, certo? Com a medicação que eu injeto. Então, mas como eu disse, não adianta eu ir lá secar aquele vasinho se tem um problema ali mais profundo jogando. Porque daí um mês vão estar novos vasinhos e geralmente no local que faz, depois aparece o dobro, se não bem tratado. Prolifera o dobro de vasos. E isso, então, é escleroterapia. Escleroterapia. E ela pode ser feita por pessoas que não sejam cirurgiões vasculares, angiologistas, no caso, também, porque nem todo angiologista é cirurgião vascular. Isso. No seu caso, você é angiologista e cirurgião vascular periférica, né? Exatamente. Sim. Até um tempo atrás, né, era liberado para dermatologista poderia fazer e o vascular, o angiologista, o cirurgião vascular. Todos vocês médicos. Nós médicos, certo? Os não médicos que fazem, eles não estão liberados para fazer escleroterapia com medicamento como a gente, certo? E medicamentos só nós, médicos. Quando você falou assim, seca, ali para de circular, para de circular o sangue. Um alerta, se não assim, feito né? de forma correta, pode causar, eu já peguei complicações, sim, de injetar fora do vaso, da úlcera, machucado, de difícil cicatrização, certo? Então, a pessoa tem que estar muito... Não é do dia para a noite que a gente aprende a fazer uma escleroterapia e não é uma coisa assim simples. Não. Só parece. Só parece. É muito simples. É igual eu sentar aqui e falar para você. Exatamente. Né? Não é tão simples assim. Tem muita coisa por trás. Tem uma preparação por trás. Não é à toa que fazemos 6 anos de medicina, depois eu fiz mais 2 de especialização em cirurgia, depois mais 2 de cirurgia vascular e não parei nunca mais. Né? Uma vez médico, sempre estudante. Médico, sempre estudante, exatamente. Então, assim, com medicamento, somente médico. Com glicose, que a gente nem usa, né? Nós, vasculares, praticamente a gente não usa glicose, a não ser, às vezes, para diluir algum medicamento. Eles fazem sim, mas é importante salientar que para conhecer a doença, né? O médico é o mais preparado para poder conhecer a doença e tratá-la, né? Esteticamente, você não vai estar resolvendo, você vai estar resolvendo o seu problema de estética e momentaneamente, porque... Não é a medicação adequada. Não é a medicação Ainda adequada. tem medicamento isso, então, né? E para vasos um pouco mais calibrosos, somente o vascular... Nem eu angiologista mais. Vascular... E procedimento de espuma, densa, somente o médico cirurgião vascular que pode. Gente, que risco, né? Então, que as um pessoas risco. se colocam também, né? Sim. Não é só o profissional que está lá. Se mal injetado, pode, inclusive,
ter embolia. Né? Tá Sim, injetando sim, uma coisa, né, injetando, gente, no injetando corpo. na Na veia. veia. Na veia. Que é pior ainda, né? Que quando a Na gente fala assim, veia. quer cortar um mal, você corta na Na veia, né? veia, exatamente. Então, injetando, e não é simplesmente no subcutâneo, é na veia, direto na corrente Eu acho que mais sanguínea. coragem tem o paciente, tá? Que se submete. Tô falando, tô olhando agora como leiga, né? Sim, sim, sim. Eu acho. Mas que bom que tem vocês também, né? Sim. Para resolver alguma intercorrência aí. De vez em quando De vez em quando aparece. aparece, né? Sim, sim. E eu observo, tem mulheres, principalmente, que eu observo mais em mulheres, mas eu sei de homens também, Sim, né? tem. Que tem aquela veia que parece assim que tá saindo um dedo assim para fora da pele. Sim, sim. E que a sensação que dá é que se a pessoa esbarrar assim no matinho, assim, ela Mas pode vai jorrar acontecer sangue, mesmo. né? Pode acontecer mesmo. Ali já não é mais só o angiologista, ali você já vai atuar com cirurgia. Como que é isso? Antigamente, até nem tão antigamente assim, há um tempo atrás, era somente o único recurso para essas veias mais calibrosas era a cirurgia tradicional, com Uhum. corte, que internava, ficava internada, ia para o centro cirúrgico, né? Hoje em dia, essa cirurgia tradicional é exceção na vascular. É É mesmo, exceção, né? A gente consegue tratar mais de 90% dos casos sem sem cirurgia. a cirurgia, Olha só. com procedimentos pouco E invasivos. você já tem isso Tipo, aqui já. E consultório, nível ambulatorial, a pessoa faz, enfaixa a perna, e vai ou para casa. coloca a meia elástica, depende do caso, e vai para casa andando, né? Então, a vascular nesses últimos anos, nesses últimos poucos anos, que nem tanto tempo assim tem que eu terminei a vascular, evoluiu de uma forma assim e continua evoluindo. Então, eu Uhum. acho que daqui a pouco tempo a gente vai ter praticamente só cirurgia arterial. E olhe lá, né? Porque cada vez mais a endo dentro, na arterial também, que é bem menos invasivo. Então, a E vascular tá. eu vi você esses dias agora fazendo inclusive a gente pode agora falar, né, até dessa espuma, Sim. você fazendo um procedimento de escleroterapia com espuma e parece guiada por laser. Você já tem isso também em consultório? Eu faço guiada por A ultrassom, ultrassom, porque parece um sim. laser, uma luz, né? O LED tem para veias superficiais que estão dilatadas, que estão Aham. alteradas, veias bem superficiais, aquela luzinha de LED, é um LED, a gente consegue ter a boa visualização da veia e a gente injetando a medicação, a gente consegue ver a medicação certinha na Chegando no veia. lugar. Isso para vasos mais superficiais. Uhum. Vasos mais profundos, a gente faz guiado por ultrassom. A gente punciona a veia guiada por ultrassom e faz a espuma guiada por ultrassom, o procedimento todo. A gente consegue ter esse controle de onde está indo a medicação para poder fazer né, secar o vaso mais calibroso e mais profundo. Então, a gente tem essa alternativa para veias superficiais, com LED, e para as veias profundas, ultrassom. Gente, então cada vez mais menos cirurgias, né? Menos cirurgia. E Sim. você estava falando dessa parte arterial, né? Sim. Qual que é a diferença dela pro venoso, assim? A Porque pra gente olhando não tem nenhuma, né? E muita gente chega no consultório achando que está com problema de veia, porque acha que o vascular é problema de veia. Uhum. E não, muitas pessoas, às vezes, com problemas arteriais, dor na perna, mas arterial, acha que é da veia e não é da veia. Chega, por isso é importante a consulta, certo? Aí eu detecto, não, é um problema arterial. Artéria é o quê? Artéria é o que pulsa. É o que o Uhum. sangue bombeia para a periferia do corpo, Uhum. certo? E a veia, como eu disse, é o que traz, né, de volta. Então, o problema arterial é nessa ida do sangue, que aí vem fatores como o diabetes altera a saída do sangue, o tabagismo, né? Os dois principais fatores, assim, que a gente tem que estar ali sempre atento, o diabetes e o tabagismo, que são os grandes vilões da artéria, né? O diabetes mal controlado, Uhum. certo? O Uhum. diabetes bem controlado, beleza, mas o diabetes mal controlado e o tabagismo são aqueles Quando que vêm estão os dois juntos, entupindo. então, Quando hein? estão os dois juntos é um desastre. Eles vêm entupindo ao longo do tempo a circulação, o coração bombeia, só que a circulação não passa,
certo? Aquelas obstruções arteriais, Gente. certo? Que leva a gangrena, isquemia, que Aham. fica roxo, preto. Porque o pé ficou preto, perdeu a perna. É isso. Geralmente é problema arterial. O problema venoso, não. É o problema arterial. Ou seja, ele ainda é mais É complexo, mais né? complexo. Geralmente são problemas mais graves, os Uhum. arteriais. Quem tem Uhum. problema arterial é mais grave. Que Então, isso legal. tudo é importante. Que a pessoa, eu tenho uma dor na perna. Sim, mas ela é arterial ou ela é de origem venosa? Por isso a importância da consulta. Para identificar. Porque se eu trato um arteriopata, de doença arterial, como um paciente de doença venosa, Você não vai eu resolver o causo, problema dele. eu causo um estrago na perna dele. Porque ele tem uma circulação ruim. Se eu vou lá secar uma veia, fazer um procedimento venoso, pode necrosar e fazer um estrago. Gente de Deus. Sim, sim. Então, o arteriopata se faz mesmo essas escleroterapias superficiais. Se ele for um arteriopata, que tenha doença arterial, vai dar problema. Porque é contraindicado. Uhum. Qualquer tipo de escleroterapia que tenha doença arterial grave. Não pode fazer, senão eu faço um estrago na perna. Gente, que interessante, tá vendo? Daí a importância mesmo, né, de ir Da num profissional consulta. capacitado, né? Exatamente. E Para poder consultar, identificar. Consultar e identificar o para problema depois tratar. real. Certo? Exatamente. Porque já várias vezes chegaram pacientes no meu consultório, eu vim para secar o vaso. E transformou num paciente meu de acompanhamento arterial. Certo? E Muito foi só para interessante. secar o vaso. E Muito não era nada, o interessante. vaso era o menor dos problemas. O vasinho que estava ali feio era o Era só a menor. pontinha mesmo do iceberg, né, que a Era um gente falou no problema início. muito maior por trás. E você, quando você falou aí a respeito, né, que pode causar um estrago, eu lembrei aqui de uma outra, vamos dizer assim, de uma outra vertente do seu trabalho, não tão bonita, Não. mas muito necessária, Sim, sim. que são as amputações. Inclusive, você atuou junto a um caso que ficou bem famoso, né? Saiu até na Rede Record, né? Sim, sim. Da De uma Gabriela. paciente, Gabriela, que é daqui até da cidade, né? Isso. Queria que você falasse um pouquinho a respeito desse caso, já que ele ganhou uma repercussão nacional. Numa festa, ela espetou o pé e, através desse espinho, entrou a bactéria no organismo dela, fez uma endocardite. Na ocasião, ela ficou internada no CTI daqui, de Ubá, foi para Juiz de Fora, a paciente. Uhum. Ela ficou muito grave. Por 3 vezes chamaram a família dela para despedir dela, porque ela. Que isso? Sim, gravíssimo. Mas esse espinho, era um espinho, então Era não foi um prego. um espinho que a bactéria entrou, foi para a corrente sanguínea e foi alojou no coração, na válvula do coração. Gente de Provocou Deus. endocardite, ela teve que fazer cirurgia cardíaca, peito aberto. E, enfim, ficou gravíssima. Nessa ocasião eu não a conhecia, certo? Uhum. E ela depois, graças a Deus, recuperou bem e tudo. Só que a lesão no pé Ficou. ficou. A lesão no pé ficou. Ela já estava 5 anos com a lesão. Gente, eu até A arrepiei aqui. lesão com, né? A lesão com secreção, com odor e tudo. Incomodava muito, porque também o que mais incomodava era a dificuldade de deambulação. A caminhada dela, o passo dela, e já estava afetando a articulação dela da coxa. Então, ela precisava de fazer essa amputação pela, por ela ter uma lesão exposta, ferida aberta nela, que Ainda tem tinha um problema dores, né? Como você falou, tinha né? problema na válvula do coração, ela não pode ter infecções, e ela estava com infecção crônica, e já estava cometendo o osso do pé dela Meu todo. Deus. Aí foi onde ela chegou até mim, e ela tinha indicação, mas ela já estava, se não me engano, há 2 anos, não lembro bem, mas eu acho que 2 anos, Tentando fazer essa tentando amputação. fazer a amputação, já tinha E procurado ela teve que amputar o dedo onde feriu, ou o local ou o pé? a amputação dela, foi a nível de perna. Perna? Eu amputei ela a nível de perna, Meu Deus. abaixo do joelho, né? Na Uhum. canela, na panturrilha. Porque o osso do pé dela já estava todo acometido, estava com osteomielite, todo o osso do pé, pegando até o tornozelo dela. Então não tinha como simplesmente fazer uma raspagem para tirar,
porque ela ia ficar sem o pé. E a amputação, para poder, a gente tem que ter amputação para ela depois conseguir protetizar bem e ter uma vida normal. Normal. E aí a amputação é a nível de perna, meio da perna. E hoje ela tá super bem, né, Gisele? Super bem, graças a Deus. Que bom. Super É um lado, assim, uma vertente não tão Sim, bonita, né? mas tem o lado... Mas tem um lado... Não, eu só do lado do alívio dessa Sim, pessoa, né? Já não pra tem mais a gente que infecção. faz, já não tem. Ela falou comigo, né, antes, que o que mais incomodava ela, toda vez ela gosta de passear, de ter a vida dela, né? Sempre na mala ela colocava primeiro o material do curativo. E que ela se libertou disso. Já eram 5 anos sem ir à praia. Não podia pisar na areia, na água, nada disso. Então ela se libertou. Já existia uma infecção que não podia existir, né? Que não podia. Né? E, então ela se libertou daquilo ali. E a gente que faz, né, é um lado assim feio da vascular, mas a gente tem que olhar por um outro ângulo. Eu aprendi a olhar pelo outro ângulo. Eu vejo o depois do paciente. Porque se você simplesmente vê naquele momento ali, nossa, vou ter aquele que membro amputado, né? um membro, é uma parte da pessoa que está indo, né? Se você for olhar por isso, você não consegue, você não faz, certo? Então, mas eu vejo o outro lado. Eu vejo depois o paciente sorrindo, feliz, porque deixou ficou de ter livre dor. Daquilo. E o risco iminente de morte também, que era muito grande, né? Sim. Geralmente as amputações são assim, né? Tem o risco de morte. Ou a pessoa está desesperada de dor. Ou ela tira aquele membro, ou ela morre. Isso. Então, a gente acaba que é um alívio para a pessoa. E a gente fica muito bem depois de ver a pessoa. Sim. No outro dia, já é uma outra pessoa. Gente, que coisa boa, né? Tem o lado bom. Tem o lado bom. Né? Por isso que existe. Parabéns! Eu vejo que isso aí é uma conquista mesmo, até da nossa região, né? Que eu sei que depois dela também já vieram outras pessoas com casos similares, né? Sim, de longe. Que procurou porque precisava, também estava precisando de amputação, já tinha tempo que estava aguardando a amputação e não conseguia. Aí veio e, graças a Deus, resolvido também. Resolvido. Que bom, graças a Deus, né? Graças a Deus por vocês, pela vida de vocês. Agora, eu quero que você fale aqui pra gente, para as pessoas que te acompanham, que me acompanham também. Eu sei que você, além de estudar muito, né? Porque o médico estuda muito, né? E a sua área é uma área muito complexa, né? Não que as outras não sejam, mas a sua área é uma área muito complexa também. E eu sei aí que você tem dois mini-médicos em casa. Tem, 2 mini-médicos. Gêmeos! Com 5 anos de idade. Como que é essa dinâmica? Meus pequenos, né? Matheus e o Marcos. É agitado. Tadinhos. Eles me veem basicamente de manhã, né? Eu faço questão de manhã estar com eles, tomar um café da manhã com eles. Depois a hora do almoço nem sempre é possível. Às vezes meu almoço é mais tarde, eles já foram para aula. Mas no fim do dia é aquela festa, né? Eu já fico ali esperando a mamãe chegar e fico já na porta do banheiro esperando a mamãe tomar banho e tudo assim. E a sexta-feira é o dia deles, né? Que é à tarde, eu busco na escola. Fica por conta. Então, fico por conta. E o final de semana também, né? Mas você tem uma rede de apoio bacana, né, Gisele? Tem que ter. Sempre tive, graças a Deus, as meninas lá comigo, que eu trabalho despreocupada. Né? Eles ficam muito bem, estão super acostumados, mas ali a todo momento. E a mamãe só pode trabalhar também, só trabalhar. Não pode outra coisa não, porque tomam conta de mim. E ficam onde você vai, tudo ali. E querem, e falam todo o tempo que seguir a mamãe, né? Se eu não estou trabalhando, eu tenho que estar com eles, ou eles comigo. Aliás, se te verem, igual te viram hoje, maquiada... Hoje, 1000 interrogações. Né? Queria tirar a maquiagem. Não, pra quê, mamãe? Não precisa disso. Você vai me buscar na escola. Ai. E você também, né, até por ser uma cidade um pouco menor, né, tem ali sua mãe que deve ficar ajudando a atrapalhar, né, porque vó foi feita para isso, né? Ela ajuda a atrapalhar. Fica mimando os meninos. Com certeza. Sempre. Minha mãe sempre ali
no comando. Eu lembro, desde sempre, né? Desde a sua sempre, formatura, sempre né? para sempre. Que coisa boa, né? É muito bom, Sim, né? sim. E eles estão com 5 anos, já estão na 5. escola, né? Sim, sim. Isso é muito E bom também. os dois estão falando que o consultório novo é deles, né? Que eu posso trabalhar com eles. Olha só. Eles vão me E eu deixar sei que trabalhar. eles te disputam bastante também com o hospital, né? Sim, sim. Me disputo. Já me falaram, Adriana, minha filha, se deixar, chamam ela o dia inteiro. Sim, o dia todo. O Que coisa telefone tá a boa, todo né? momento ali com a mensagem, a ligação. Isso é uma realização, Mas é uma né? realização, Por com tudo que você certeza. investiu de tempo Com também, né? certeza, com Nessa certeza. carreira aí tão bem consolidada, que agora vamos ter uma clínica que é só sua, Se Deus quiser, né? em breve. Como é que foi esse Olha, insight, assim, para dar esse upgrade aí? né? E era o meu sonho, desde sempre. Só que antes eu estava começando, tudo. Até que veio a oportunidade de ter as salas, né? E assim que elas ficaram prontas, eu já ia montar o consultório. Mas aí veio a pandemia, veio tudo, veio atrasar um pouco, né? Mas tudo é na hora certa, na hora que Deus quer mesmo. Então, agora é a hora certa. Se Deus quiser, vai ser. E que bom, estaremos lá Se junto com Deus você, quiser. né? Gisele, eu quero que agora que também que você fale pra gente aqui um pouquinho assim, salto alto causa varizes? Não, salto alto não causa varizes. Na verdade, o calçado desconfortável que causa varizes. Aquelas rasteirinhas que não tem, Sério? que não tem solado nenhum, ela chega a ser muito pior do que um salto. Por quê? Por causa do impacto. Então, todo aquele calçado que dificulta o retorno venoso, o desconfortável mesmo, que você fica ali pendurada nele ou com a planta do pé direto no Do chão, solo, o no tempo todo. solo. Esses, sim. O impacto ou Por a que esse mito, então? deficiência de drenagem. Porque às vezes, porque tem muito salto alto que é desconfortável, mas nem Uhum, todos. uhum. Então, E outra também, né? Aí entra aquilo tudo que você falou antes, né? A genética, tem a o fator hereditariedade. hereditário, tem. E também a pessoa, às vezes, ficar muito tempo na mesma posição também dificulta o Uhum. retorno venoso. Às vezes fica de salto, mas fica muito em pé. É aquilo ali que está dificultando o retorno venoso. Ou E às vezes não o muito sapato, o calçado. sentada. Às vezes não é o Aham, calçado. Ele vira o vilão, mas ele não é, às vezes, o vilão, né? entendi. Que bom, ponto para nós, hein? A musculação causa varizes mesmo? Não, não causa Gente, varizes. cuidado, é muito peso, Não, você vai não, não. arrebentar Não. veias. Musculação não, na verdade tá ajudando, né? Tá bombeando a panturrilha, você coloca a panturrilha para funcionar, a É o segundo musculatura coração, é o né? segundo coração. Então você tá ajudando no retorno venoso. Impacto que causa, sim, Ou seja, os varizes. exercícios de alto De impacto alto podem impacto causar, né? podem causar varizes além de outras coisas. Mas como eu disse antes, tem que ter Uhum. uma predisposição já para ter aquele problema. E Porque tem dá pra gente pessoas acompanhar, que né, dá Gisele? para poder fazer o As dores acompanhamento. que são. Sim, Inclusive, sim. assim, até queria que você falasse um pouco disso, que varizes doem, né? Nem sempre. Nem Nem sempre. sempre. E antes é importante falar que nenhum exercício vai ser proibido, né? Uhum. Basta acompanhar, fazer com cautela, certo? Então nada é proibido. Já é a segunda profissional essa semana que passa por aqui e fala assim: não existe Não, exercício proibido. não existe. Porque muita gente usa essa desculpa, né? Existe O o que exercício pode mal ser. feito. Ou então específico para o problema de coluna Exatamente. tal, para o problema Isso. sei lá, né? Até vascular Exatamente. também, né? A gente, né, lógico, para aquele paciente tem um exercício que é melhor para ele e aquele que ele deve evitar por alguns problemas. Igual Uhum, quem tem já uma predisposição para insuficiência venosa, né, para varizes. uhum, Eu peço para evitar exercício de impacto, uhum. certo? Certo. Assim como quem tem problema ortopédico no joelho também não pode. Tem vários exercícios que não pode. Mas é de acordo com cada paciente. Então não existe isso é ruim. Não é ruim para todo mundo, né? É bom às vezes para outra pessoa, porque de acordo com O o perfil do perfil do paciente. paciente, exatamente. Então Entendi. não existe. Homem tem varizes como mulher, assim? Tem, sim. Lógico, é muito mais, a incidência é muito maior em mulheres pelo fator hormonal, certo? Uhum. Então, tem muito mais mulheres com alterações venosas. Mas tem muito homem também que tem, Gente, esse né? fator hormonal dá vontade de sair correndo, não voltar mais, Sim, né? sim, sim.
Porque esse fator hormonal é Sim. todo profissional que passa por aqui É. também. Pode ser desencadeado por fatores hormonais. Sim, fatores hormonais. Então, a mulher, felizmente, Vai ela sofrer vai mais, sofrer né? mais. Porque, né, além do fator hereditário, e tal, tem o fator hormonal na mulher. E o homem não tem, Já né? está mais Já livre tá disso, mais, né? mas sim, muitos pacientes do sexo masculino, sim, tem problemas venosos. Só que o homem, geralmente, ele cuida menos, né? Uhum. Então, tenho menos pacientes, sim, homens com alterações venosas, porque o homem também tem um pouco mais de medo de Aham. tratar, né? O homem só vai quando não tem mais jeito. Vai quando tá com dor Foi ou o quando caso. a Eu perna tenho tá familiar assim. inchando, né? É só quando não tá muito evidente. Tirando isso, ele não vai. Se tá só a veinha alta ali, deixa, que é assim mesmo. Esse é de família. É de família, exatamente. Ninguém quer cortar a hereditariedade, Não, né? não. Quando se trata de coisas assim, né? Sim, E os tratamentos que você vai fazer em consultório, você pode falar pra gente? sim. A escleroterapia, né? A Uhum. tradicional, a escleroterapia com espuma, guiada por ultrassom. Uhum. Consultório tem ultrassom. A guiada só pelo Venolite mesmo. Tratamentos de laser transdérmico. Ai, que legal. Sim, laser transdérmico. E o endolaser, mas aí a nível hospitalar, Uhum. certo? Você vai continuar dividindo seu tempo com o hospital, né? Sim, sim. Não vou sair do hospital, Uhum. vou estar no consultório, mas vou estar no hospital também. Que bom. Agora, gestantes, né? Porque a gente observa também que costumam os varizes aparecerem exatamente nessa época, né? Como que é o tratamento? Exatamente. Pode fazer? É diferente? É diferente, né? Na gestante é tudo diferente. Na gestação, surgem mais, ficam mais evidentes, às vezes, os vasos. Lógico, quem já tem aquela predisposição. Sim. Por causa da compressão do útero, comprime as veias, então as veias da perna ficam mais engurgitadas. E também por fatores hormonais. E o certo? inchaço também dos pés tem a ver? Tem, com a compressão Dessas veias. hormonal e compressão das veias. Então, na gestação fica muito evidente, né? Uhum. Quem tem problemas venosos. Na gestação a gente não faz aplicação, seja ela de espuma ou aplicação tradicional. Na gestação a gente faz tratamento clínico, compressão elástica, medicamentos se necessário, drenagens linfáticas. O tratamento é clínico, Uhum. certo? E tem também a trombofilite, que chama, né? Trombofilia. Gestantes com trombofilia, Uhum. quando já, né, elas já chegam com o diagnóstico de trombofilia e são gestantes. O tratamento também é medicamentoso, com enoxaparina, para evitar episódios tromboembólicos e abortamentos. Então, a gente faz esse acompanhamento junto com o obstetra, né, da gestante, durante toda a gestação e após a gestação também. Os 40 dias após a gestação, que o risco é maior de eventos tromboembólicos. Olha só, mais uma coisa boa, né? Sim. Então é isso, gente, olha, tema tem demais. A Gisele está indo para um curso daqui uns dias, que ela vai voltar para a gente gravar um outro podcast para falar para você que vai chegando mais tratamentos de ponta para quem sofre aí de problemas de varizes, problemas vasculares, né? Circulatórios também, né, Gisele? Então, assim, muito em breve teremos muito mais assuntos aqui no Adri Podcast voltado para a nossa parte vascular com ela, doutora Gisele Pules. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço.